Saudações, peregrinos da luz. Saudações, mônadas das estrelas. Namaskaram. O tema normose, de autoria da doutora Patrícia Portela, foi tão elucidativo e instigante que decidimos explorar um pouquinho mais sobre seu conceito, em busca de maiores respostas e prováveis soluções. Então, venham conosco nessa insaciável e infindável jornada de autodescoberta e autoconhecimento. O que é a normose? Segundo o magnífico livro de autoria de Pierre Vieille, psicólogo francês, publicado em 2003, é a patologia da normalidade. Sua definição: um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social que, na realidade, são patogênicos, isto é, o que provoca ou pode provocar, direta ou indiretamente, doenças e nos levam à infelicidade, à doença e à perda de sentido na vida. É viver de forma normal, ou por escolhas, ou por um conjunto de comportamentos, atitudes e hábitos dotados de consenso social e patogênicos em diversos graus de gravidade. Ou seja, contexto social de desequilíbrio crônico. Vivemos o trivial na maioria das vezes. Aprendemos isso com nossos pais e repassamos aos sucessores uma forma de viver ou de não viver. Ninguém está livre até que tenha consciência da prisão que se encontra. Quando a normose é epidêmica? Nos grandes períodos de transições culturais, ou seja, quando o que era normal subitamente passa a parecer absurdo ou até desumano. Exemplo: final do período romano em relação à perseguição de cristãos, ou no início da Idade Moderna, com o fim da legitimidade da Santa Inquisição, ou ainda com a perda de sustentação moral da escravidão. É quando vivenciamos um período de transição e o novo modelo é ainda embrionário, e os visionários dessa possibilidade de sociedade não normótica ainda são minoria, enquanto a grande maioria, os não despertos, de nós, se adapta a um ambiente social doente. Quem resiste à normose acaba considerado desajustado por não obedecer ao estado normal das coisas. Assim sendo, o indivíduo normótico padece de falta de empenho em fazer florescer seus dons e enterra seus talentos, com medo da própria grandeza, fugindo da sua missão individual e intransferível. Então, qual a sugerida cura para a normose? Um trabalho individual, no sentido de olhar para dentro de si, ou seja,
despertando a consciência, analisando o contexto social com neutralidade, contemplando o contexto social sem julgamentos. A cura da normose, em âmbito coletivo, será possível quando houver no mundo gente suficiente disposta a questionar tudo o que achamos normal. Questionar não no sentido de criar uma dualidade, animosidade. Questionar no sentido de fazer escolhas pessoais e intransferíveis, respeitando e silenciando quanto ao estágio consciencial do outro. É neste preciso momento que passamos a linkar o tema ora explorado às correlatas e pertinentes ideias do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de autoria do psicólogo israelense Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002. Segundo Kahneman, nosso cérebro confunde o que lhe é familiar com o que aparenta ser correto. Ao ver ou sentir algo que lhe desperta alguma memória, o cérebro define aquilo que lhe é familiar como correto. Da mesma maneira que o novo é decodificado como passível de desconfiança. E qual a razão de algo novo ser decodificado com desconfiança? Nosso cérebro procura seguir o caminho mais fácil. Afinal, mais difícil pede o rompimento de paradigmas, crenças, hereditariedades, escolhas, pesquisas, estudos, novos pensamentos, direcionando o ser humano a se enxergar e se compreender como indivíduo em seu processo de evolução e não como um indivíduo estático. Nós, seres humanos, temos a necessidade de, constante e diariamente, estarmos receptivos para o aprendizado de algo novo e com sensível propósito de inovar o que realmente nos desafia ao crescimento e progresso transfronteiriço de nossas consciências, rumo à exploração de mares cognitivos nunca dantes navegados, isto é, com estado de presença consciencial de que o conhecimento de algo novo é no sentido de incluir, adicionar, e não no sentido de subtrair, excluir. A partir do momento em que o ser humano inicia, por exemplo, sua jornada estudantil nos primórdios do aprendizado matemático, no ensino fundamental, com as 4 e básicas operações matemáticas, ele vai levar consigo o que aprendeu para o ensino médio e ensino superior, como ferramentas-chave para aprender novas equações e inequações, cálculos com suas variáveis e derivadas, etc. Sempre agregando, jamais perdendo o que já aprendeu no curso da busca pelo novo, especialmente quando faz uso da complexa e fascinante arte de pensar fora da caixa, ampliando seus horizontes em busca do conhecer o novo
sem mortificar o velho e presente conhecimento. O ser humano, desejoso e inquieto ante as oportunidades de conhecer o novo e aprendê-lo constantemente, fechará seu livro contábil do aprendizado sempre com ativos cognitivos para todas as suas existências. Para uma provável solução em busca de conhecer o novo, temos 2 sistemas sugeridos. O primeiro, rápido, intuitivo e emocional. E o segundo, lento e mais lógico. O sistema intuitivo é rápido e produz respostas quase instantâneas. Já o sistema lógico é aquele programado para pensar, analisar, avaliar e então responder. E é normal acreditar que nossas decisões são direcionadas pelo sistema racional. Entretanto, a verdade é que o sistema intuitivo, que é praticamente involuntário, é a base para a maioria das nossas decisões, mesmo aquelas que tomamos utilizando o sistema racional. O primeiro sistema funciona em piloto automático o tempo todo. Já o segundo sistema precisa ser convocado para a ação. O primeiro te dá sinais, impressões, sentimentos, intuições, baseados nas ideias e crenças do segundo. Quando o primeiro não consegue resolver um problema, chama o segundo para ajudar. Quando acalmamos os pensamentos com o segundo, aumentamos a probabilidade de pensar de maneira mais precisa e apropriada, como também de maneira mais eficiente. Quando confrontados com uma situação, a resposta humana típica é a de escolher o caminho mais fácil, ou seja, evocar nosso sistema intuitivo. Nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho com a menor resistência. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, seu cérebro vai aceitar a explicação menos confusa. Portanto, reagimos de maneira irracional em diversas situações. Isso acontece porque somos influenciados inconscientemente por uma variedade de fatores externos e experiências de vida. Quando compreendemos mais sobre essa influência inconsciente, podemos entender como as decisões irracionais ocorrem e o que devemos fazer para evitá-las. Namaskaram. Namastê. E o amor, a força e a luz estejam sempre com você. Se essa mensagem ressoar, ecoar luminosa, amorosa e fortemente em teu coração e em tua alma, por gentileza, presenteie-nos com teu ponto de vista filosófico, esotérico, espiritualista, enfim, nos brinde com sua reflexão nos comentários. Nos agracie com o teu próspero gostei. Gratidão.